Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Começamos mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos e hoje teremos a honra de receber meu amigo, Dr. Fred Kuller, que é juiz federal do TRF da 5ª Região, atualmente juiz instrutor no Superior Tribunal de Justiça, ele que é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, também é professor adjunto da UFPE e do mestrado profissional da Infam, membro do IBDP, da ANEP, enfim, um grande processualista que lida diretamente com o tema que nós vamos tratar, que é o STJ e os recursos repetitivos. Portanto, com certeza teremos uma grande live com um tema que é relevantíssimo para todos que atuam no âmbito da advocacia pública, na advocacia como um todo, e que é importante ser debatido de forma vertical. Então, já agradeço aqui a presença dos que já chegaram à nossa live, né? E, como eu disse, vamos receber o Dr. Fred Kuller hoje para falar sobre, abordando a temática do STJ e os recursos repetitivos, destrinchando aí toda a sistemática do Código de Processo Civil de 2015 e abordando aspectos centrais relacionados ao tema. Acho que ele já está por aqui. Vamos lá. Fala, meu amigo. E aí, tudo Diga, certo? Vale, tudo bom, meu amigo? Como é que você Beleza? tá? Bom, antes de Tudo tudo, jóia. quero dizer que é um prazer te receber aqui na PGE de Alagoas. Gostaria de recebê-lo pessoalmente, mas por conta da pandemia a gente tem essa inviabilidade. Mas que bom que a gente também possa se encontrar de forma virtual. E agradeço de antemão a sua disponibilidade, sua generosidade de ceder uma hora do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, com os colegas da PGE de Alagoas, sobre um tema tão relevante, né? Vamos falar hoje de recursos repetitivos. E você que é um craque no assunto, já te disse. E muito obrigado, te apresentei aqui já para o pessoal, né? Já li seu extenso currículo e espero que a gente tenha um momento proveitoso aqui e que todos possam beber na fonte diretamente do Dr. Fred discutindo recursos repetitivos. Obrigado, meu amigo. Te passo a palavra para as considerações iniciais para a gente já começar o nosso debate. Vale, meu querido, saudade de você. É um prazer, viu, atender seu convite. Fico honrado. 18 de dezembro, eu estou aí em Alagoas, né? Minha sogra mora aí. Gosto demais. Minha esposa é alagoana. E estarei aí, de repente a gente se encontra, né, ao Com vivo. certeza. Uma saudação para todos que estão entrando aí, né? Estou vendo aí já o pessoal entrando. Bem, vamos falar sobre esse tema aí dos recursos repetitivos no STJ. Tem uma série de coisas para falar, né, Vale? Uma hora aí vai ser até pouco para gente debater tudo que tem, um tema tão rico, tão relevante. E eu estou à disposição aí para a gente conversar, né? A ideia é fazer algo bem pragmático, né? A gente tocar em alguns pontos práticos aí para tentar trocar uma ideia, umas reflexões sobre esses temas, né? Beleza, quero te ouvir vários deles. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, né, já com essa notícia boa que você estará aí em Maceió em dezembro. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? O Código de Processo Civil de 2015, ele, de certa forma, consolida um sistema de precedentes judiciais. Para alguns sistema, para outros não, mas, de certa forma, a gente tem um reforço, principalmente na catalogação de alguns padrões decisórios que a gente entende como vinculantes ou obrigatórios, né? A gente tem o referencial do artigo 927 do Código de Processo Civil e esse rol de padrões decisórios vinculantes, porque nem tudo que está no 927 é precedente em sentido estrito do termo, né? Mas eu queria te ouvir o seguinte, em termos práticos, né, considerando essa dicção do artigo 927 e também, né, do artigo 926, essa necessidade dos tribunais, né, uniformizarem a sua jurisprudência, mantendo aí, observando o dever de integridade, de coerência, de estabilidade, se de fato, né, nós temos hoje verificado na prática essa observância e como é que os juízes e tribunais têm lidado com essa necessidade de observância obrigatória, né, dos padrões decisórios vinculantes do 927, principalmente. Vale, primeira coisa, a gente sabe que não é uma novidade absoluta, né?
a existência de um sistema de precedentes no direito brasileiro. Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Marcos Seixas, nosso colega da ANEP, quer dizer, eu falei o livro, não sei se já virou livro. É Já. a dissertação dele, né? Que Das já normas virou livro. consuetudinárias, Isso, pronto. já virou Eu livro. li Já. como dissertação mesmo, é fantástico. Então já faço a propaganda do livro do Marcos Seixas. E ele faz um histórico muito bacana de como a gente já tinha um sistema de precedentes no Brasil, ou pelo menos o uso de alguns precedentes, como, por exemplo, os assentos da Casa de Suplicação, né, que eram vinculantes na época. Mas o fato é que o CPC aperfeiçoou isso e tornou bem mais detalhado e mais cogente. E trouxe isso para dentro do nosso sistema. Eu, como professores, eu sempre gostei dessa temática, sempre estudei isso. Na época em que estava em tramitação o código, eu sentia, por exemplo, nas palestras que eu ia dar nas escolas de magistratura, nos eventos de juízes, eu sentia que havia uma resistência muito grande. Havia um temor de que o sistema de precedentes fosse prejudicar, por exemplo, a independência judicial, ou alegava-se que os juízes virariam meros carimbadores, né? Robôs, e por que não bota um robô aqui que é melhor e tal? Não vou decidir mais nada, não vou ter nenhum poder de decisão, eu só vou aplicar algo que um tribunal superior vai dizer e tal. Então havia esse temor. Mas digo para você, 5 anos depois, na verdade 4, se considerar a vigência do CPC, a gente mudou totalmente essa situação. Não há mais essa resistência. Os juízes perceberam a importância do sistema de precedentes, perceberam que facilita muito o trabalho. O sistema de precedentes, a brasileira, o principal objetivo dele além de prestar segurança jurídica, isonomia, é também combater ou dar vazão aos processos repetitivos. Né? Isso é algo, por exemplo, é algo que nos diferencia muito do sistema de common law, que não tem essa preocupação. É outra coisa lá. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso também. Quando a gente for estudar sistema de precedentes aqui, a gente tem que ter noção de que é bem diferente do sistema de common law. Eles lá não têm essa preocupação, por exemplo, de resolver demandas em massa, que é a nossa maior preocupação, vamos ser bem sinceros. Eu lido diariamente com isso lá no STJ, com processos repetitivos e é basicamente demanda de massa. Né? Mas veja, então, sobre tua pergunta, hoje eu vejo que há uma resistência muito menor, vejo que os juízes aderem, né, sem resistência, tentam seguir os precedentes. E se a gente pega os números do CNJ em números, do Justiça em números do CNJ, percebe-se claramente uma tendência de declínio do estoque de processos do STF e do STJ. Algo que não acontecia antigamente. Eu sempre gostei de estudar esse tema, sempre estudei razoável duração do processo. Era crescente. Por mais que aumentasse o número de julgados, aumentava ainda mais o número de distribuídos. Então, não conseguia baixar. Aí, atualmente, a gente conseguiu, acho que desde 2018, mais ou menos, vem baixando o estoque do STF e do STJ. Mas tem um porém, que é o quê? Os processos que são sobrestados, eles, na verdade, não estão chegando, mas eles estão lá parados, às vezes, nos TRFs, nos TJs e na primeira instância. Né? Então, esse é o outro lado da moeda. Mas o saldo, a meu ver, é positivo até agora. Né? É inegavelmente positivo. Não, eu acredito muito também com o aprofundamento das discussões acerca desse sistema de precedentes judiciais, com o amadurecimento também, eu acredito, Fred, da forma, né, de aplicabilidade desses padrões decisórios vinculantes, que eu acho que a gente estuda precedentes, mas a gente estuda pouco, né, o processo de construção, a gente estuda muito o processo de aplicação, mas a gente precisa aperfeiçoar ainda esse processo aplicativo. A gente sabe que tem muitas discussões em torno, né, da compreensão do que né, de como você deve extrair, por exemplo, a ratio decidendi, holding, né, e aplicá-la no caso concreto, as discussões que a gente vai ter daqui a pouco sobre se a tese é precedente, se configura os fundamentos determinantes, se não né, a tese fixada em sede repetitivo. Mas eu acredito que a gente está caminhando, construindo um caminho mais sólido para uma aplicação adequada. Né? Ainda é um tema que precisa de um amadurecimento, a meu ver, mas que tem sido, né, pauta de discussão, e isso tem favorecido principalmente a aplicabilidade mais adequada. Mas como você disse, de fato a gente construiu um sistema
pensando no problema da nossa litigiosidade plurima ou repetitiva, né? Com o objetivo voltado, com os olhos voltados para a gestão de estoque, de números, e isso gera uma preocupação também, que é o trabalho qualitativo com o sistema de precedentes, né? Como a gente trabalha com maior qualidade esse sistema e como a gente tem que pensar, inclusive, na construção desses padrões decisórios vinculantes. Aí já vem a minha segunda pergunta, né? Porque você falou de sistema de precedentes à brasileira, e aqui a gente tem uma estruturação um pouco diferente do que acontece em países como Inglaterra e Estados Unidos, nos quais, né, o precedente ele é construído a priori, né? Ou seja, ele é estruturado, há a decisão, há a configuração da decisão, e os juízes do caso futuro é que vão tomar essa decisão como referência e indicá-la, né, como um precedente, como um paradigma, como um modelo a ser seguido e a servir de orientação para as decisões. Aqui a gente, de certa forma, por conta até do que está estabelecido no 927, a gente já considera que certas decisões são consideradas obrigatórias ou teriam essa natureza de precedentes, pelo menos em caráter formal, né? E aí a pergunta que fica é a seguinte: essas decisões, né, que são proferidas, já considerando aí o seu caráter obrigatório, vinculante, elas devem ter um olhar voltado para o caso concreto ou já essa observância, essa prospecção para o futuro diante da sua vinculatividade? Como é que deve ser construída essa decisão? Meu amigo, essa questão é massa e teus comentários também foram muito bem colocados, né? Antes de entrar nela, deixa eu dar uma saudação para o pessoal aqui. Estou vendo Camila Barros, que é advogada lá de Palmares, Lúcio Grassi, que é juiz de direito do TJ de Pernambuco, João Paulo Piropo, juiz federal, colega meu. Está aqui a Clarissa Capela, minha amiga lá de Pernambuco, enfim, um monte de gente aí. Os procuradores aqui, doutor Alexandre Lemos também, tem pessoal aqui te prestigiando, galera boa. Obrigado, viu, gente? Olha, ô Vale, essa questão é massa e, assim, realmente como você colocou, quando o juiz do Common Law, ele pega e vai julgar um caso, ele não sabe que aquilo ali vai ser um precedente. Veja, toda decisão tem potencial de ser um precedente lá. Mas, para ela ser um precedente que vai perdurar no tempo, e lá, quando a gente fala perdurar no tempo, é ter a aplicação daqui a 100, 200 anos, né? O que importa é que os juízes do futuro, como tu colocaste, apliquem aquilo ali, né? Os operadores do futuro, os advogados, os juízes, todo mundo, pela qualidade do precedente, eles o apliquem no futuro. Aqui é outra sistemática, né? É outra sistemática. A gente pega, o Tribunal Superior, ele pega alguns casos ali que ele verifica, inclusive com o uso de inteligência artificial, ele verifica que tem muita demanda sobre aquilo. Então, como eu coloquei, basicamente é a questão da demanda. Vamos já entrar nesse ponto aí, viu? Que esse ponto me interessa. Ele vê a questão da demanda. E aí, aquilo apita lá um negócio, tem 500 processos no STJ aqui, e a gente identificou, tem não sei quantos nos tribunais, e é bom afetar esse tema. Então, a própria inteligência artificial sugere lá, né? Obviamente, alguém programa ela para que ela faça a verificação, e ela verifica que tem muito processo, e aquilo ali é afetado, e normalmente se determina o sobrestamento. A maioria dos casos se determina algum nível de sobrestamento, ou de tudo, ou de uma parte. Então, assim, o Tribunal Superior aqui, ele sabe que está criando um precedente, então não depende do juiz do futuro, não. Ele sabe que ele está criando como uma norma, e aí aqui não sai muito do caso concreto, né? Ele vai criar para que no futuro se aplique aquilo. Então, realmente aqui no Brasil é totalmente diferente a sistemática. Agora, essa questão de se deve olhar com os olhos do presente ou os olhos prospectivos para o futuro, é uma questão muito difícil. Quem fala sobre isso é o Frederick Schauer, né, doutrinador americano. Fala muito bem sobre isso. Ele, por exemplo, tem uma posição de que, e veja que lá no sistema de common law, né, que é bem diferente do nosso, mas a posição dele é que o juiz, ao criar o precedente, o juiz que cria o precedente, ele deve sim pensar na aplicação futura. Então, ele deve pensar menos na justiça do caso concreto
e mais na aplicação futura. Veja, se lá no Comoló falam isso, imagine aqui, então, né, que muitas vezes pouco interessa o caso concreto, interessa muito mais a tese mesmo, né? Enfim, é algo que tem que ser muito bem refletido, porque é algo que pode gerar problemas. Não dá para escapar totalmente do caso concreto e simplesmente querer normatizar. Certo que o judiciário agora tem esse poder aí, ao criar uma tese, ele está criando uma norma que vai ser aplicada, mas não pode se desvincular totalmente do caso concreto, porque o dever pela Constituição é julgar causas, né, e não firmar teses em abstrato ainda. Né? Então é isso aí, é por aí. As circunstâncias fáticas do caso são os limites à aplicação também do precedente judicial, né? E a gente tem esse problema no Brasil, inclusive, né, de ter uma aplicação muitas vezes irrefletida, sem uma análise profunda da ratio decidendi, dos material facts, né, das circunstâncias fáticas substanciais que são indispensáveis à aplicação ou não daquele precedente judicial. Até porque a gente trabalha com analogias e contra-analogias para aplicação, né? Então a gente não pode se dissociar completamente, mas como o sistema já impõe ou já estabelece essa obrigatoriedade, né, prévia, ou seja, já se sabe que ali vai se formar um padrão decisório para o futuro, tem que ter uma preocupação também com essa formação da decisão, né? Inclusive a nível, né, de aprofundamento argumentativo, né, para que se tenha um amplo debate, para que o precedente também seja qualificado adequadamente. E também surge um outro problema, né, que é o problema de como as decisões são tomadas nas cortes brasileiras, né? Porque a gente tem, por exemplo, um modelo que a gente chama de seriate ou seriatim, que a gente tem o acordo é formado por um compilado de votos, então muitas vezes se dificulta a compreensão daquilo que efetivamente se decidiu e daquilo que efetivamente vai ser parâmetro para vinculação. Assim no STJ e no STF, e o STJ tem um dispositivo no seu regimento interno que é muito salutar, né? Que é o artigo 104A, né, que prevê a possibilidade, inclusive, de votação acerca dos fundamentos quando eles forem divergentes. Até terminei um artigo que vai ser publicado na Repra agora, junto com o Mazola, e a gente trabalha essa discussão e essa necessidade de ter uma preocupação com a formação do padrão decisório vinculante, né? Esse dispositivo do STJ ele é muito emblemático. Sim, poxa, eu estava até anotando aqui, tanta coisa interessante que estás falando, que eu estava até anotando. Vale, a questão que tu colocaste do seriate é algo bem interessante e a doutrina tem começado a se preocupar com isso. A tradição brasileira é tipicamente de julgamento seriate. Deixa eu explicar para o pessoal. O julgamento seriate é o julgamento seriado mesmo. Então, na verdade, é o quê? Um ministro leva o voto e aí vão se colhendo os votos dos outros ministros, de forma seriada. Somam-se os votos e chega-se a uma conclusão pela maioria dos votos, certo? Tradicionalmente, é o que se adota aqui nos tribunais todos brasileiros, do STF a qualquer tribunal. E tradicionalmente, se pega pela conclusão. Então, a fundamentação era meio que desprezada, né? A votação era pela conclusão, ou seja, se soma quem dá provimento, soma quem nega provimento e vê quem ganha. E como o Vale colocou aí, esse sistema, não é que ele só tenha desvantagens, ele tem lá suas vantagens. Por exemplo, uma vantagem dele é que a discussão fica mais, vamos dizer, mais clara, porque cada ministro vai e leva seu voto. Porém, o problema disso é na hora de extrair a ratio decidendi. Porque muitas vezes cada um leva seu voto e os votos não dialogam entre si, né? São monólogos. Cada um leva um voto e o outro leva outro voto pronto, às vezes escrito, inclusive, né? Que não dialoga com o voto anterior. Isso é um problema. Problema do seriate. O per curiam, que é o outro sistema, que é adotado na maioria dos países, né? O per curiam é majoritário. Como é que é o sistema per curiam? Ele tem um viés mais institucional. Então, o voto não é do relator,
não é a votação de colher votos de cada ministro para saber quem ganha, não. O que importa é, eles chegam a uma conclusão e a conclusão é da corte. E muitas vezes é designado um relator pelo presidente, designado um redator do acordo, ou o presidente mesmo redige. Agora, qual que é a crítica que a gente pode fazer ao Percúria? Que, no mais das vezes, os debates são a portas fechadas, né? Então é assim que funciona lá na Suprema Corte americana, no STJ alemão, por exemplo. Eles fazem audiências para escutar os advogados. É muito interessante, gente, o direito comparado, né? Você pegar sustentação oral na Alemanha ou nos Estados Unidos, é totalmente diferente da nossa. Sustentação oral nossa, o advogado tem 15 minutos para falar ali, só que é um monólogo também. Ele fala, os ministros estão lá só passivamente escutando. Se você vai no STJ alemão, se você vai na Suprema Corte americana, é um, digamos, ou é um debate, ou na verdade é uma inquirição. É como se fosse uma banca de concurso, gente. Para o advogado também é bronca. Por um lado, para o advogado bom, é bom porque há uma interação com os juízes, com os julgadores, mas por outro, o advogado tem que estar ali tinindo mesmo na ponta dos cascos, porque é impressionante. Os jogadores, eles fazem, eu quero que você fale. Então não é tipo, você tem 15 minutos para falar à vontade. O jogador diz, eu quero que você ignore o ponto A, porque eu já estou convencido, e os colegas também aqui. Fale sobre o ponto B e C. E aí me convença, porque senão eu já vou votar contra você. É tudo bem transparente, né? Mas aí, veja, tem essa inquirição toda, depois eles se reúnem a portas fechadas, e a discussão é a portas fechadas. Então, assim, isso poderia ser acusado aqui no Brasil de falta de transparência. E aqui eu acho... Até, né? Isso, a publicidade dos julgamentos, que aqui para nós também é muito importante, sabe? Uma vez que a gente veja hoje em dia, o STF já tem isso há muito tempo, de julgamento ao vivo transmitido, mas o STJ foi só com a pandemia que começou isso, agora é transmitido ao vivo no YouTube. Dificilmente isso volta atrás depois, uma vez que passa a ser transmitido ao vivo, isso vai virar uma tradição, né? É difícil voltar atrás. Então, para nós, eu acho que pode até se evoluir ou criar um meio termo, mas eu acho difícil que a gente vá para um sistema de portas fechadas, por exemplo. Haveria muitas críticas, né? E até essa discussão sobre a violação à publicidade processual, até a própria... E a discussão que tem nos países que adotam o modelo Percúria é justamente o fato de você ter esse julgamento a portas fechadas e, de alguns casos, você não publicizar o voto vencido, por exemplo, né? Isso. Esse é um grande problema lá e tem discussão. Talvez a gente adote, há quem diga até que nos Estados Unidos adote-se um modelo híbrido, né? O André Rufino do Vale até fala sobre isso, que a gente teria, por exemplo, né, uma mescla nos Estados Unidos, na medida em que nós teríamos o pronunciamento da corte, né, ou percúria, e também a publicização dos eventuais votos dissidentes, né? E esse é um ponto que a gente tem que pensar. Mas o nosso problema é, talvez, a gente ter essa preocupação maior com a estrutura da fundamentação e com o critério adequado de formação do pronunciamento judicial, né? Ô, Vale, a outra coisa que tu falou, só para não esquecer, tu falaste do artigo 104A do regimento do STJ. 104A. Isso tem aplicação prática mesmo, cara. O STJ, muitas vezes, ele faz a votação por fundamento atualmente. Inclusive, há casos concretos, eu só não anotei o número aqui, mas eu já vi casos concretos em que o STJ, se você considerasse apenas o dispositivo, deu provimento ou negou provimento ao recurso, o relator seria vencedor. Mas, na verdade, pela votação por fundamentos, o relator perdeu e a relatoria passa para o outro ministro. Entendeu? Então, assim, interessante isso. O relator agora é o relator da fundamentação, não é o relator do dispositivo vencedor. Isso é muito bacana, né? É muito importante, é o problema da dispersão qualitativa, né, de votos. Exatamente. Né? No Brasil é uma panaceia. Inclusive, nesse artigo, a gente fez um levantamento dos 27 tribunais e dos critérios que são estabelecidos nos regimentos internos. Porque cada tribunal estabelece um critério no seu regimento interno, na verdade, não se decide da mesma forma e isso gera problemas para as partes, ou seja, não se respeita uma colegialidade efetiva muitas vezes. Mandar um abraço aqui para o Fábio Lins, que é nosso procurador aqui também, Leonardo Máximo, enfim, Fábio, que é grande administrativista. E caminhando para outra discussão, eu queria te perguntar o seguinte, né?
Toda vez que alguém vai falar de sistema de precedentes judiciais, sempre tem uma preocupação com o engessamento, né, dos pronunciamentos jurisdicionais, principalmente. E a pergunta que fica é, né, cabe uma rediscussão eventual daquilo que ficou estabelecido, da eventual ratio decidente? Será que é possível, em um momento futuro, né, rediscutir-se? Né? A gente vai chegar no ponto das portas fechadas para reclamação no âmbito do STJ com base no 988, parágrafo 5º, inciso 2º, mas será que a gente não tem que ter esse olhar voltado para uma possibilidade de revisão diante da evolução natural do direito? Não, então, vale. Deixa eu dar um oi aqui para o Silvio Neves Batista Filho, meu aluno do mestrado, que está aqui. A Ana Luísa Galvão, minha amiga aqui de Brasília, advogada. A Renata. Enfim, uma galera que está aí. Prestigiado, hein? Olha, deixa eu te dizer. A questão da rediscussão, né, da ratio decidendi que tu colocaste. Veja, eu até escrevi sobre isso, um artigo na Revista de Processo. E lá eu defendi que o precedente vinculante, ao ser criado, ele facilita muito o trabalho dos tribunais e juízes de primeira instância. Por quê? Porque ele permite que ele gera mais eficiência, é um sistema que gera mais eficiência, porque permite que os processos idênticos sejam julgados sem que seja necessário uma rediscussão dos pilares, dos fundamentos daquele caso. Não é, aí veja, é muito importante dizer isso, que não é que eu esteja defendendo que a gente julgue por silogismos, o que o Lênio Streck, por exemplo, critica muito, a gente vai deixar o George Abud, a gente vai deixar de ser o juiz boca da lei para virar o juiz boca de jurisprudência, né? E eu não estou defendendo isso, que a gente vire carimbador nem nada. Há que se fazer sempre a correlação fática, que é muito importante, e a correlação fático-jurídica, ver se os fatos são similares, os argumentos jurídicos são similares. Porém, uma vez que você vê que aquele caso se adequa ao precedente, não cabe ficar rediscutindo a matéria. A meu ver, isso é gasto de energia, certo? Não é que a minha postura eu queira que o direito fique engessado, não. Eu não quero que se petrifique. O direito tem que evoluir. Mas eu acho que aqui no Brasil nossa preocupação é o contrário. Né? Essa preocupação lá no Common Law a gente pode ter, precedente dura 200 anos e tal. Mas aqui, com pouco tempo, já se está revisando tudo. Né? Eu acho que isso não é o ideal. Eu acho que um precedente vinculante ele é feito para durar um certo tempo. Então, não deve estar sendo revisado o tempo todo, não. E a superação deve ser algo bem excepcional. E, assim, do mesmo jeito, quem trata muito bem disso é o nosso amigo Jaldemir Altaíde, né, da ANEP. Ele aqui nosso com a gente amigo. já fez live com a gente, já. Mira é fera, e ele tem o livro, que também é oriundo da tese dele, que trata... O seu livro e o dele. Valeu, meu amigo. O livro dele é fera, é pela Juruá. Ele trata dessa questão da inércia argumentativa. Então, assim, para aplicar um precedente, eu tenho um ônus argumentativo muito reduzido. Eu não preciso ficar argumentando muito. Isso aí já foi discutido, a exaustão, no Tribunal Superior que firmou o precedente. Agora, para superar um precedente, aí o ônus argumentativo é qualificado, é aumentado. O meu ônus é muito maior. Então é isso, eu acho que isso gera eficiência, entendeste? É nesse sentido aí. Com certeza, até porque não cabe ali rediscutir os argumentos que já foram debatidos à exaustão na construção daquele precedente, né? A não ser que exista um argumento novo ou um fundamento novo que não foi objeto, muitas vezes, de debate, de discussão, aí que se deve, né, trazer para a mesa para que possa ser objeto de debate. Mas se não for o caso, não há por que promover essa rediscussão a todo momento por uma mera relutância em deixar de aplicar o precedente judicial. Isso é muito importante, porque se os argumentos já foram debatidos, né? Tanto que, quando a gente vai olhar, por exemplo, para os recursos repetitivos, para o IRDR, lá há necessidade, né, expressa de um aprofundamento na discussão, né? Inclusive analisando os argumentos favoráveis e contrários à tese que está sendo ali discutida e debatida. Então, essa amplitude argumentativa
ela já é objeto de aplicação no âmbito da construção desses padrões decisórios vinculantes, então não cabe essa rediscussão contínua, né? Mas lógico que eu concordo contigo, numa situação de eventual superação, que a gente, aí sim, esse ônus argumentativo é maior, e a gente não pode ter essa variabilidade decisória como a gente tem aqui, né? Usando a expressão do Cambi, né? De jurisprudência lotérica, né? A gente tem que ter, né, uma estabilidade mínima, né? E partindo agora para o outro ponto, a gente sabe que o entendimento tanto do STJ como do STF em relação, por exemplo, à aplicabilidade de um determinado acordo proferido em sede de recurso repetitivo ou, né, em sede de repercussão geral, é que esse acordo ele se aplica de imediato quando o mérito é julgado, quando há a aplicação do acordo, ou seja, mesmo que nós tenhamos aí eventual oposição de embargo de declaração, há a possibilidade de aplicação imediata. Então, tanto o STJ como o STF entendem assim. E aí eu fico me perguntando se, né, seria o caso de possibilitar a aplicação do precedente judicial antes mesmo do trânsito em julgado da decisão. Se isso não poderia causar um prejuízo diante de uma potencial mudança de entendimento com base, né, até nos embargos de declaração, enfim. Eu confesso que eu tenho uma certa resistência. Para mim, a eficácia do precedente só seria possível a partir do momento que há o trânsito em julgado da decisão. Não sei qual é o teu entendimento sobre isso. Então, Vale, isso é muito interessante, essa pergunta. A gente estava debatendo isso ontem no FONAGEF, no Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. E é algo extremamente polêmico. Veja, a gente tem 3 caminhos aí para seguir, né? Há quem defenda uma posição assim mais pró-eficiência, menos pró-segurança, que entende que deve se aplicar tão logo seja julgado, sem nem esperar a publicação do acordo. Por quê? Porque hoje em dia o STF julga, o STJ julga, a gente já, como eu disse, já está sendo transmitido ao vivo isso, e todo mundo pode ter acesso ao julgamento na hora que ele está ocorrendo. Uma vez sendo julgado, 15 minutos depois está lá no Migalhas, está lá no Jota, né? Tá tudo lá, está a resenha do voto, às vezes até o voto é acessado, enfim, o voto do relator. Então já sai ali já é possível extrair uma ratio dali. Então há quem defenda que deve se aplicar quando for publicizado o julgamento, que é ali imediato, né? E não precisando aguardar a publicação. Uma segunda posição intermediária é quando for publicado o acordo, já seria mais cauteloso isso, porque uma vez publicado o acordo, a gente tem ali, aí sim, todos os votos, tem o acórdão, que é o consenso a que se chegou, né, o resultado da votação, e aí seria mais fácil extrair a ratio decidendi ali de um modo oficial. E tem a terceira posição, que é aguardar o trânsito julgado, né? Aguardar o trânsito julgado é a posição de mais prudência, mas a de menos eficiência, né? Não é uma decisão fácil, porque tem os dois valores, o valor eficiência, o valor segurança jurídica, né? Então, assim, é sempre uma escolha de Sofia, isso aí, uma escolha difícil. Como tu colocaste aí, o STF e o STJ, ele tem, eu até tenho aqui, ó, o STF, ele tem, em ambas as turmas, precedentes sobre o ponto. E o STF entende que deve aplicar de imediato, sem nem precisar aguardar a publicação. Então, logo saia seja julgado, já pode aplicar, né? Então, aqui tem, por exemplo, agravo regimental no recurso extraordinário, 1.112.500, relator o ministro Roberto Barroso, da primeira turma, julgado em 2018. Para pegar um da segunda turma aqui, tem o segundo agravo regimental no recurso extraordinário, 611.671, do relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 2017. Ambos no mesmo sentido. Ou seja, pode aplicar de imediato, aquela primeira corrente. Uma vez julgado, já pode aplicar. Os juízes todos no Brasil já podem aplicar. Não precisa nem aguardar a publicação. Certo? O STJ segue essa mesma linha. Aí eu tenho anotado aqui, ó, agravo interno no recurso extraordinário, no agravo regimental, no recurso especial, 1.411.245. Relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura. Corte especial. Isso é do final de 2019.
seguindo o STF. Por outro lado, se você pega, por exemplo, nos juizados federais, o que se segue lá? A TNU, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, no regimento interno dela, ela manda aguardar o trânsito julgado. Então, é a posição que tu colocaste aí. Na TNU, ela manda lá, no artigo 16, tem que aguardar o trânsito julgado. E a TNU procede assim, inclusive, ela aguarda. E os juízes federais dos juizados aguardam, geralmente, né? Mas é algo extremamente polêmico, porque, veja, inclusive se você pega o juizado, por exemplo, no juizado a gente sabe que não cabe ação rescisória, tem essa peculiaridade. Então, olha, no juizado há quem defenda que deva ter mais cautela, porque você não tem a possibilidade de corrigir uma eventual alteração do precedente por ação rescisória, tá? Mas, assim, por outro lado, o que eu acho? Que no juizado a gente tem até muito recurso. Eu já acho que tem demais, tem pedido de uniformização regional, nacional, pedido de uniformização de legislação federal para o STJ, enfim. E eu acho também que, veja, do mesmo modo, Vale, que a gente pode citar alguns casos em que houve alteração do julgado em embargos de declaração e que isso seria um argumento para aguardar o trânsito de julgado, ou modulação de efeitos, né, que vem nos embargos muitas vezes. Eu acho que esse argumento não é, a meu ver, decisivo, porque eu mesmo sou da posição que deve se aplicar logo. Então, eu acho que está certo. Sou pró-eficiência, assim. Isso pode trazer alguns prejuízos, no caso concreto, sim. Mas, veja, prejuízos sempre podem ocorrer. Por quê? Porque até nos casos que transitam em julgado, muitas vezes altera. Há uma superação, né? Há uma alteração lá na frente. Aqui eu posso citar, por exemplo, o caso da desaposentação, né? O caso da desaposentação em que o STJ tinha uma posição, o Supremo, o STJ ele adotou a posição favorável ao segurado, permitindo a desaposentação. O Supremo ele sempre foi no sentido de não examinar os recursos extraordinários. Ele dizia que não havia repercussão geral no tema e o tema era infraconstitucional. Então ele dava as duas razões para não examinar o tema. Até o dia em que o STJ firmou posição contra o INSS. Aí o argumento do impacto orçamentário foi muito grande. Isso vai gerar um impacto de não sei quantos bilhões. Aí o STF admitiu o recurso extraordinário e aceitou que tinha repercussão geral, e aí mudou o tema, cassou a desaposentação. Então, assim, veja, mesmo se a gente aguarda o trânsito de julgado ali que tinha transitado no STJ, depois muda, entendeu? Assim, ou há revisões de tema, por exemplo, tema 692 no STJ, que está sendo revisado depois de muito tempo. Mesmo depois que transitou, vai mudar, ou talvez mude, ou talvez não, né? Enfim. Até pode, né? Eu particularmente, eu defendo a corrente que só após o trânsito de julgado, porque eu acho que tem que ter uma estabilidade mínima, né? Em relação ao precedente judicial. Tem até um autor espanhol chamado Munhoz, salvo engano, que até trabalha também essa perspectiva, que ele falou, olha, só cabe falar em aplicar o padrão decisório vinculante quando você tiver, pelo menos, ali essa estabilidade mínima decorrente do trânsito em julgado. Enfim, é um ponto interessante. Né? Muito interessante. A se discutir, mas que a gente precisa pensar e refletir com mais profundidade diante até mesmo dessa variabilidade decisória que a gente tem, dessas alterações que têm ocorrido paulatinamente em decorrência da oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de modulação de efeitos, né? Para fins de modulação de efeitos. Veja, Vale, eu concordo, veja, até no mundo ideal eu acho que seria para esperar mesmo o trânsito julgado, porque é muito mais seguro e como você bem colocou, o ideal é esperar que aquilo ali esteja estabilizado, né? Se há possibilidade de mudar nos embargos, sempre é perigoso a gente já aplicar e depois ocasionar um trânsito julgado e terminar gerando quebra de isonomia, né? Porém, eu acho que na prática, a maioria das vezes os embargos não geram os efeitos infringentes. E quanto à modulação, aí sim eu acho que é algo que dá para a gente corrigir pelo seguinte, Vale. Aí é uma meia-culpa que os tribunais superiores têm que fazer. Por quê? Porque muitas vezes eles alteram a jurisprudência e não se pronunciam sobre modulação. Aí tem que esperar as partes provocarem via embargos e aí no julgamento dos embargos eles modulam. E aí é o que tu colocaste, é o problema que tu colocaste. Então, o que os tribunais podem fazer e devem fazer, a meu ver? Eles já fixarem a modulação na hora de julgar.
não aguardar embargos. Porque é o dever do tribunal. A partir do momento que Isso. ele, né, muda o seu entendimento, ele deve verificar se é caso de modular ou não. Né? É um dever do tribunal. Não deve esperar a parte provocar através... Lógico que a parte pode provocar através de embargos, mas é dever do tribunal. Tereza fala sobre isso no livro dela, sobre modulação. Né? Fala bem. E já que a gente está falando de mudança de entendimento, tu tocaste num ponto aí, e pedi para tu explorar um pouquinho esse tema, que é a possibilidade dos embargos de declaração serem utilizados para adequação, né, de entendimento, principalmente quando há um superveniente precedente. No caso, tivemos situações da quinta e sexta turma, né, envolvendo mudança de entendimento pelo STF e os embargos de declaração sendo utilizados aí para essa adequação do STJ ao entendimento que foi firmado posteriormente pelo STF. Isso é possível? Como é que você se posiciona em relação a essa matéria? Diga aí. Pois é, meu amigo. Olha, esse é um tema que dá uma discussão danada, né? Na doutrina, há as duas correntes bem definidas. Por exemplo, quem defende a impossibilidade de correção ou digamos, de aplicação mesmo do precedente superveniente ao julgado por meio de embargo de declaração, quem é contra isso é o Rodrigo Cunha Freire, por exemplo, né? Nosso amigo potiguar. Ele defende o quê? E muito tecnicamente, a meu ver. Ele defende assim, olha, pega as hipóteses de embargo de declaração, omissão, contradição, obscuridade. Onde é que eu consigo enquadrar aí? E ele diz em nenhuma dessas, né? Por quê? Veja, a omissão do julgado sanável via embargos? Não, tecnicamente não há omissão. Por quê? Porque, olha, quando houve o julgamento, não havia o precedente vinculante. O precedente é superveniente, ele surgiu depois. Então, não dá para dizer que há omissão, né? Se o precedente vinculante existisse, existisse antes, aí haveria uma omissão sanável tranquilamente, né? A letra do código, inclusive. Mas se o precedente é superveniente, o Freitas Câmara mesmo brinca que é o pós-cedente, né? Em vez do precedente, é o pós-cedente, que ele vem depois. Então, assim, como é que eu vou dizer que há uma omissão aqui? Não há. Nem há contradição, nem há obscuridade, né? Então, assim, tecnicamente mesmo não é caso de embargo de declaração, né? Porém, eu também aqui defendo a outra corrente, que eu acho que dá para corrigir via embargos, né? Eu sabia que você não ia divergir do Marco. Pois é. Marco e Ele também Becker, defende né? isso. Eles têm artigo lá defendendo isso, né? Olha, isso é polêmico demais, né? As razões são também razões de eficiência aqui. E eu, na prática, como julgador, já peguei muito isso. Isso todo juiz se depara com esse problema, né? De estar com um caso ali que ele acabou de julgar, surge um precedente vinculante, a parte embarga e pede a aplicação do precedente. Então, tecnicamente, eu concordo com o Rodrigo Cunha Freire, não é muito o caso de embargo de declaração. O certo mesmo era o legislador mudar a lei e prever como uma hipótese de cabimento de embargo de declaração, é essa. Mas eu acho até que tem outros meios dogmáticos para se sair disso. A gente pode aplicar o 933 do CPC e considerar isso um fato superveniente. Se você considerar que o precedente superveniente é uma espécie de fato superveniente, você teria até a obrigação de ofício de aplicá-lo. E eu acho que é o melhor, sabe? Eu acho que é a melhor posição, porque se a gente não aplica o precedente superveniente, vai caber, inclusive, rescisória, né? Porque vai transitar... Veja que sim. Aí você diz, mas como que vai caber rescisória se na época que julgou não tinha o precedente? Mas na época que transitou tinha o precedente. Entendeste? Aí, a meu ver, é tranquilo que cabe a rescisória. Então, assim, por que não corrigir logo, gente? Esperar a rescisória para corrigir depois? Aí, se o cara não entrar com a rescisória, o dele vai transitar diferente do precedente vinculante que vai valer para todo mundo, entendeu? Eu sou muito da questão da eficiência. Eu acho que tem que tentar corrigir logo e evitar retrabalho, né? Agora, tu colocou bem. Por exemplo, no STF já está pacificada essa questão, mas no STJ, o STF pacificou o quê? Que deve corrigir,
né? Eles aceitam os embargos de declaração para corrigir, para adequar ao precedente superveniente. No STJ, como tu bem colocou aí, tem essa posição da quinta turma e da sexta turma. A quinta turma aceita, segue a posição do STF, então aplica o precedente superveniente via embargo de declaração. A sexta turma não. E o mais engraçado, Vale, é que, mais engraçado ou trágico, né? Que o caso que eles julgaram foi o mesmo, como você colocou. Eles estavam aí verificando se era o caso de aplicar um precedente vinculante do STF, que foi a questão da interpretação do artigo 117 do Código Penal, da interrupção da prescrição, né? E o que o STF fez? Ele deu uma guinada na jurisprudência, passou a entender que se o acórdão confirma a condenação, tanto faz ele aumentar a pena, manter ou reduzir a pena, que vai interromper a prescrição. Então o STF trouxe uma posição que era divergente do que ele tinha antes, e a posição é, vamos dizer, mais rigorosa contra os réus, né? Então, daquela dicotomia, ela é mais pró-societate, menos pró-réu. E assim, a quinta turma, ela, no caso, entendeu que a posição nova do STF, mais rigorosa para o condenado, deveria se aplicar logo, via embargo de declaração, e a sexta turma não. Então, o que aconteceu? A sexta turma, nesses casos, ela entendeu que houve a prescrição, absolveu os acusados, e a quinta turma entendeu que não houve prescrição, que houve a interrupção da prescrição. E aí condenou. Ou seja, veja que um tema que parece besta de processo aqui e tal, é a liberdade ou a prisão da pessoa que a gente está decidindo, né? Perfeito, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem aqui 13 minutos. Eu vou escolher duas perguntas aqui que eu acho pertinentes. E a primeira delas é relacionada à possibilidade de flexibilização dos requisitos de admissibilidade, por exemplo, do recurso especial para fins, né, de utilizá-lo como representativo da controvérsia, quando está em jogo aí a discussão sobre um acórdão proferido em sede de RDR, né? Tem inclusive um posicionamento do STJ, ministro Og, né, nesse sentido, de que seria possível, né, flexibilizar os requisitos para que pudesse ser analisada a questão e, consequentemente, ter essa projeção, né, essa aplicabilidade nacional daquela eventual tese a ser fixada, né, porque há um interesse, né, relevante no caso, mas o próprio Código de Processo Civil, né, deixa claro que quando o recurso for pensado, como for utilizado como representativo da controvérsia, tem que ser um recurso admissível, enfim. Como é que você vislumbra essa questão? Pois é, Vale. Assim, o que acontece? Tem alguns casos concretos que eu vou tocar aqui, trabalhar rapidamente, para a gente ver essa questão. Tu bem colocaste aí, na verdade tem 3 casos lá da relatoria do ministro Og que servem para trabalhar essa questão, que assim, foram aprovados, inclusive por unanimidade, na primeira sessão, os 3 casos. Então, quais são os casos? O primeiro é que foi um recurso especial oriundo de IRDR da 4ª Região, do TRF da 4ª Região. O caso era se as ambulâncias do SAMU de um determinado tipo, porque tem vários tipos de ambulância, e esse tipo de ambulância era o tipo que pegava o paciente sem risco de vida. Aquele acidente que tem ali, chama a ambulância do SAMU e sabe-se que a pessoa não está com nenhuma concussão, não está com nenhuma hemorragia, não é nada de risco de vida. Então a questão é, isso tudo é regulamentado em portarias do Ministério da Saúde, certo? Então a questão é, a portaria do Ministério da Saúde diz que, nesse caso, quando não houver risco de vida, a ambulância ela pode ir com a tripulação formada apenas pelo motorista e por um profissional de enfermagem, mas que não seja necessariamente enfermeiro de nível superior, e sim um profissional de enfermagem que pode ser auxiliar ou técnico de enfermagem, que são categorias que trabalham com enfermagem, mas não têm nível superior, certo? O TRF4 julgou o IRDR
entendendo como legais as portarias, como válidas as portarias. Então, permitiu que fosse essa tripulação aí, sem o enfermeiro. Ocorre que outras regiões estavam decidindo de forma contrária. Ou seja, entendendo que tinha que ter enfermeiro na ambulância. Parece uma questão boba, mas se você exigir que cada ambulância do SAMU tenha um enfermeiro de nível superior, isso gera um impacto orçamentário e, pior ainda, um impacto na saúde de proporções gigantescas. Por quê? Quem contrata enfermeiro é município. E os municípios no interior do Brasil aí, às vezes, não tem condições de estar contratando esses enfermeiros para ter em todas as ambulâncias. Na verdade, eles têm só na ambulância que tenha risco de morte, risco de vida. Então, assim, o que acontece? O STJ, ele julgava sempre, na verdade, ele julgava inadmissíveis esses recursos especiais que chegavam. Porque ele dizia, não, isso é interpretação infralegal, a interpretação da portaria do Ministério da Saúde. Então, isso aí a gente não vai admitir. Mas por quê? Porque não tinha essa problemática antes, se resolvia com a inadmissibilidade. Quando surgiu o IRDR e tinha posições de outros tribunais em sentido contrário no mérito, aí o STJ disse, ou eu resolvo o mérito disso aqui e pacifico a questão, ou eu continuo dizendo que eu sempre digo, não, isso aqui é interpretação de portaria, a gente não vai se meter. Mas qual é o problema? Se a gente não resolve o mérito disso, a gente pode ter duas regiões aplicando a mesma lei federal de forma absolutamente oposta, o que é um absurdo, né? O cidadão, então, do Rio Grande do Sul tinha uma lei, ia ter uma lei, e o cidadão do São Paulo ia ter outra lei. Então, o STF superou a questão da admissibilidade e entrou no mérito. Tem outros exemplos aqui. Teve um exemplo que foi de licitação. Então, vou resumir muito. Era uma questão de taxa de administração e licitação. Discussão do percentual mínimo, se pode fixar ou não. O STJ, normalmente, ele dizia, isso aqui é súmula 5. Súmula 5 é aquela que diz que, quando se tratar de interpretação de cláusula contratual ou de edital, não cabe RESP. Ele ia por aí, não admitia. Mas quando chegou, que viu que tinha um monte de demandas repetidas e julgando de forma diversa, ele disse, eu tenho que pacificar isso aqui. E aí entrou e pacificou, né? O outro exemplo é um caso muito interessante, que foi o caso um repetitivo que tratava da isenção de imposto de renda para portador de moléstia grave. E qual é a questão aqui? Resumindo, a questão o tema havia sido julgado recentemente, eu me recordo bem, ele foi julgado em abril pelo STF, em ADIM. Então o STF em ADIM julgou o tema, dizendo, não cabe fazer a extensão dessa isenção. Tem que deixar do jeitinho que está na lei lá, não tem constitucionalidade nenhuma, certo? E aí o que aconteceu? O STJ, o NUGEP, inclusive, conversou com a gente ficou naquela questão, olha, tecnicamente seria mais adequado desafetar a matéria. Desafetar, porque o STF já julgou. Porém, se a gente desafetasse, o que ia acontecer? Todos os recursos que estavam represados, sobrestados na segunda instância, iriam subir de uma vez para o STJ. E eram mais de 20 mil recursos. Então, assim, o que se decidiu? Mantém a afetação, julga o mérito disso, e aí, porque isso é uma incongruência que tem no CPC, né? Na verdade, o recurso especial repetitivo tem uma força maior do que a ADIM. É uma coisa estranha, né, cara? Porque, assim, a ADIM era para ser um instrumento mais poderoso no sistema, e não é. Não é, porque ela não impede que os recursos subam. Na prática, isso é o poder, impedir que os recursos subam. Então, assim, a gente manteve a afetação, julgou o mérito e aí barrou os recursos de subirem. Agora, o perigo seria, Vale, imagina se o STJ julgasse sentido contrário ao que o STF tinha julgado 3 meses antes. Imagina isso, né? Mas, por sorte, o julgamento foi no mesmo sentido do STF. E no mérito foi por maioria, viu? Teve 2 votos que resolveram contra o STF, inclusive. Olha né? aí. Aí, por isso é que, assim, no caso concreto, está acontecendo do STJ flexibilizar os requisitos de admissibilidade algumas vezes e entrar no mérito. Mas a sua preocupação é muito importante. Não é para pegar qualquer recurso inadmissível e não... Nada, né? O que acontece é que, às vezes, veja, e aí eu vou tentar ser bem rápido nisso, mas, às vezes, os tribunais superiores, eles têm aquela jurisprudência que é bem rigorosa com a admissibilidade, ficam ali sem admitir os recursos,
e de repente chega uma situação que ele precisa admitir para resolver o mérito. Aí ele flexibiliza e admite. Na prática é isso, entendeu? Eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Marcinho, pro Márcio, pro Bruno Macedo, pro Mazola, falei do nosso artigo aqui, que em breve sai na Repro. Eita, Léo gente também. boa, esses três aí, ó, pessoal. Léo Vieira tá falando aqui que foi Eita, Léo, grande Léo, rapaz. Por onde é que você trabalhou tá, com meu você amigo? aí. Entre em contato aí depois no privado. Tá lá na PGE do Mato Grosso. PGE do Mato Legal, Grosso. legal demais. Massa. Meu amigo, a gente tem 5 minutos, né? Talvez a gente tivesse que fazer uma outra live sobre esse tema, né? Inclusive, eu vou palestrar amanhã no Encontro Nordeste de Advocacia Pública, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, inclusive, também escrevi um artigo recentemente sobre aplicação tecnológica de precedentes judiciais. E o nosso tema tem tudo a ver com isso, né? A gente sabe que o STJ já também se lançando no vanguardismo da aplicação de novas tecnologias, né? Tem aí sistemas já desenvolvidos, o Sócrates 2.0, Atos, enfim, que tem voltado os olhos justamente também em alguns aspectos para a admissibilidade, né, de recursos especiais. E a gente está falando aqui de aplicação de padrões decisórios vinculantes, e muito me preocupa, né, a utilização de certas ferramentas de inteligência artificial para promover esse filtro, principalmente quando está em jogo, né, situações um pouco mais complexas, como as que envolvem, né, uma eventual distinção, né, uma eventual análise, né, das circunstâncias fáticas do caso concreto. E eu não me convence, né, a ideia de que a gente tem a possibilidade, nesse momento, com o grau, com o avanço de tecnologia que a gente tem, a despeito de nós termos algumas ferramentas mais avançadas a nível de processamento de linguagem natural, como o GPT-3, enfim, que a ferramenta consiga promover essa leitura e de certa forma, estabelecer essa distinção, porque a gente chega num reducionismo da aplicação de precedentes, a gente chega num ponto que já é muito mais avançado do que o que a gente deveria discutir, que é essa aplicação adequada. A gente já está num passo lá na frente. E aí eu te pergunto, né, como é que está esse desenho, como é que você vislumbra e vê essa aplicação tecnológica de precedentes judiciais? Eita, meu amigo, tempinho pouco, né, para a gente falar de um tema tão... Mas olha, vamos marcar outra live. a gente marca outra. Olha, qual é o panorama? O STJ acabou de gestar aí o Sócrates 2.0 que tu falaste. O Sócrates 2.0, a ideia é que ele comece a sugerir minutas. Veja, ele não vai julgar, não, gente. Ele vai sugerir a minuta, que vai passar por um assessor, por um técnico, que vai ver se é aquilo, aceitar, mudar ou não. Não é o computador julgando sozinho, né? Vai submeter ao ministro e tudo mais, certo? Mas a ideia é que ele comece a sugerir minutas, certo? Mas eu acho que isso é um avanço muito grande e isso tem que ser visto com muita preocupação mesmo. Hoje em dia, o uso principal da inteligência artificial é na identificação de demandas repetitivas e na proposição de afetação. Na verdade, ele identifica controvérsias repetitivas que serão submetidas ao NUGEP e o NUGEP propõe a um relator e distribui para que ele veja se é o caso de fazer uma PROAF, uma proposta de afetação, né? Agora, aqui tem uns dados interessantes aqui, diretamente extraídos do STJ, que, por exemplo, só para fechar, que está acabando, em 2019 as afetações foram 39 temas. O Atos, o robô, sugeriu 16. Então, veja, quase metade é só o robô que sugeriu, né? Então, só para denotar a importância da inteligência artificial nesse aspecto aí, né? Eu acho que a gente vai acabar já. Antes de cair, Não, né? Vamos nos despedir. A gente continua esse tema, porque é um tema extremamente palpitante e eu quero debater contigo depois sobre isso e até a gente trocar umas ideias, escrever juntos aí de repente. Mas, meu amigo, só quero te agradecer muito de coração pela disponibilidade, né? Principalmente por nos dar uma aula aqui desse tema, falar sobre repetitivos na STJ, você que é uma grande referência. Obrigado mesmo, de coração. Espero recebê-lo em breve aqui em Maceió. Depois a gente vai marcar um evento presencial. Em dezembro, vamos ver se a gente se encontra. Obrigado mesmo, de coração. Um abraço para você. Eu passo as suas considerações finais. A gente ainda tem um tempinho aqui. Fique à vontade.
Valeu, eu que agradeço o convite, foi joia mesmo, gostei muito, debate em alto nível, né? Muito legal, tuas colocações, aprendi bastante aqui. E agradeço a plateia, pessoal, gente boa danada. Quem a gente não conseguiu falar expressamente é porque a gente fica olhando aqui, tipo agora eu estou olhando os nomes de todo mundo, mas é muita gente. Então a gente citou alguns, quem não foi citado expressamente não se sinta desprestigiado não, tá? E eu queria mandar um abraço para todos vocês aí, e esperando mesmo que a gente possa marcar algo presencial, porque nada substitui aquele encontro depois, né? Para continuar a troca de ideias, às vezes regada uma cervejinha gelada, né? Com Que é muito certeza. bem. Com certeza. Em dezembro a gente se vê lá. Com Viu? certeza. Obrigado de coração aí. Um abraço e a live fica salva aqui no perfil da PGE de Alagoas. Um abraço para todo mundo. Obrigado, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Até Um mais. abraço, gente. Tudo de bom.